Olá, sou Moisés Moura, contador consultor do Centro Empresarial Muraconte. Quero falar para vocês hoje um tema de o que devo saber depois de abrir minha empresa. Abrir uma empresa é um passo bem importante, mas na sequência vem uma série de dúvidas sobre o que fazer. São muitas responsabilidades, dentre elas impostos, pagamentos, funcionário. Então vamos lá. Antes de dar um passo adiante de abrir a empresa, o empreendedor certamente pesquisou vários assuntos. Você possivelmente pesquisou vários assuntos, como estudo de mercado, estimativa de custos, faturamento, entre outros, né? Mas depois que esse passo é dado, vão surgir novas dúvidas. E afinal, a empresa está aberta e agora? Começa um novo momento por aí. Não é um bicho de sete cabeças, desde que o empresário ele esteja coberto por uma assessoria contábil competente, que se envolva, que troque ideias, que seja aberto a apoiar você no seu negócio, tá? Então, primeira pergunta lá, quanto devo faturar? Você deve faturar no mês que prestar o serviço. Importante mencionar que as suas receitas devem deve ter como suporte um contrato de prestação de serviço, né? Então, o quanto você deve faturar, o máximo possível que você trabalhar no mercado. Mas quando deve faturar? E aí vamos melhorar essa interrogação. Quando devemos faturar? Então, se cobrindo por um contrato de prestação de serviço, né, que descreve lá o contratante, o serviço contratado, né, os valores e as condições de pagamento. Se você não prestou nenhum serviço no mês ou não tem valores a receber, não deverá emitir nota fiscal. Mas se você teve valores a receber e prestou o serviço, emitir a sua nota fiscal do que está mensurado no contrato do serviço prestado. Tá? Então, para todos os recursos recebidos de terceiros, que não tem natureza de empréstimos, mútuos, adiantamentos, capital, reembolso, deve-se emitir também, então, entendido, uma nota fiscal para justificar a entrada desse recurso. Só que um detalhe para nós, né, quando a gente fortalece essa expressão aí desse reconhecimento das receitas que não têm natureza de empréstimos, né, reembolso, que não sejam empréstimo, adiantamento de capital nem nada, né, o nosso reforço aqui porque é um cuidado de orientação no combate à sonegação fiscal. Que sonegação fiscal é crime conforme a Lei Federal 4.729 de 1965. A outra interrogação que eu faço aqui na orientação de abrir minha empresa, o que devo saber? Vamos lá. Quando devo pagar os impostos? A obrigatoriedade dos impostos ocorre somente quando há faturamento. Quando não houver faturamento, não há impostos a pagar. Atente, pelo menos ao que nós estamos falando aqui, de tributos sobre receita e não sobre taxas e contribuições, porque eu tenho que tomar cuidado no seguinte: as prefeituras, você tem uma empresa que tem licenciamento de prefeitura, ela não é MEI, a MEI normalmente é isenta de taxas de alvará de prefeitura, mas as demais empresas tributadas acima do MEI, elas têm um alvará anual para recolher, né? Uma vez por ano a prefeitura onde está situado e a inscrição e alvará da empresa, ela vai cobrar uma licença de funcionamento. Então, cada município tem a sua cobrança, esse vencimento anual, e algumas prefeituras chegam até a parcelar essa cobrança anual. Tá? Então, também tem uma observação nos sindicatos de classe, dependendo da empresa, da classe que ela está inserida, tem que também, por exemplo, recolher a anuidade do conselho de classe. Né? Exemplo, o contador está ligado ao CRC, né? O advogado está ligado ao AB, então ele vai ter, às vezes, tem o alvará da empresa, ele tem a anuidade da UAB, o contador tem o alvará da empresa dele perante o município, ele vai ter a anuidade do CRC perante o Conselho Regional de Contabilidade, tá? Então essas obrigações independem de faturamento, tá? Elas sempre vão existir enquanto existir a empresa, tá bom? E aí pode haver depois questões de contribuições sindicais, dependendo da estrutura de funcionários e ao sindicato em que está inserido a sua categoria profissional. Quais impostos devo pagar e quando? Tá? Depende muito. Impostos vão depender muito do regime tributário que você está inserido. Se você é do Simples Nacional, acima do MEI, que o MEI
é um modelo de empresa que não cobra imposto sobre o faturamento, mas tem assim uma cobrança da ZENE mensal, vinculada lá num valorzinho fixo mensal a recolher todo dia 20 do mês subsequente, tá? Independente se a MEI faturou ou não. A empresa acima do MEI, no Simples Nacional, ela também tem sua apuração de tributação mensal e vai recolher um DAZN, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional, de maneira simplificada, que ele insere de maneira reduzida todos os tributos envolvendo a esfera federal e estadual quando atividade de comércio e municipal quando tem atividade de serviço. Então, uma empresa do Simples Nacional, a partir do momento acima de MEI que é tributada, ela recolhe o DAZN, que nele estão inseridos nesse DAZN todos os tributos administrados pela Receita Federal, pelos estados e pelo município. Como funciona isso? Apenas uma guia que vence no dia 20 do mês seguinte. Isso falando de impostos. Se falar de encargos trabalhistas, tendo folha de pagamento, vão ter os encargos trabalhistas para se recolher, tais como desde INSS descontado de salário de funcionário e também o fundo de garantia que é incidente sobre o salário dos funcionários. O fundo de garantia vence normalmente no 5º dia útil do mês seguinte até o dia 7 de cada mês seguinte, a folha do mês anterior, e o INSS descontado do funcionário vence no dia 20 do mês seguinte ao mês da folha que foi fechada. Então, empresas do Simples Nacional, nós passamos aqui um pouquinho da noção do recolhimento do DAZN. Empresas do lucro presumido, que é o outro regime tributário, acima do Simples Nacional. Vamos dizer acima porque ela tem uma liberdade maior de faturamento, né? E então, o lucro presumido já recolhe uma série de impostos separados, enquanto no Simples Nacional recolhe o imposto simplificado numa guia única e os tributos todos unificados ali com alíquota menor. No lucro presumido tem as alíquotas separadas, por exemplo, empresa de serviço, ISS para recolher referente de serviço prestado direto para o município, a prefeitura em que você está domiciliado, está inserido, está registrado, onde você tem um alvará de funcionamento e emite suas notas. Então, ISS é recolhido para a prefeitura separado no lucro presumido, PIS, COFINS, INSS, IRPJ e contribuição social são recolhidos para Receita Federal e o caso do INSS para Previdência. Todos eles ali, ó, inseridos e calculados. Por exemplo, vamos separar aqui. PIS recolhe-se normalmente entre os dias 20 ou 25 do mês subsequente. COFINS tem as apurações do COFINS que também recolhe nessas datas, dia 20 ou 25 do mês subsequente. Tem que olhar as categorias e as separações do enquadramento da tributação, porque a gente, quando fala de PIS e COFINS, tem uma outra tratativa lá que fala do PIS cumulativo, PIS não cumulativo, COFINS cumulativo, COFINS não cumulativo. Então, tem umas variações no enquadramento lá, mas de regra geral, dia 20 ou dia 25 do mês subsequente. INSS, né, 1 ou 2% lá, em termos de tributação, normalmente no dia 20 do mês subsequente. Mas aí o INSS ele entra uma majoração um pouco mais complexa, tá? Nós podemos falar aí de INSS de desoneração, nós podemos falar aí do INSS descontado do salário de funcionário, nós podemos falar do INSS patronal, que é cobrado sobre folha de pagamento, que ele soma inclusive além do que foi descontado de funcionário, também tem uma incidência patronal sobre a folha de pagamento ou prolabore de sócio. Esse aí normalmente vai vencer lá em torno do dia 20 do mês subsequente. E quando também, ainda falando de lucro presumido, nós temos o IRPJ e a contribuição social, que tem as escolhas de apuração trimestral e que se recolhe lá no dia 30, vamos falar no último dia útil do mês subsequente ao fechamento do período trimestral, tá? E aí tem, às vezes, as empresas que, então, no lucro presumido se acumula lá o IRPJ, contribuição apurada sobre o faturamento, ele vai estar, se acumula janeiro, fevereiro e março, recolhe no final de abril. Aí apura abril, maio, junho, recolhe no final de julho. Então, normalmente tem essa situação. Para empresas que querem administrar um fluxo de caixa, a gente, em consultoria contábil, tributária, a gente orienta numa análise do fluxo de caixa para alguns modelos de empresas e regimes tributários fazer uma antecipação por estimativa para não acumular uma conta tão pesada de 3 meses acumulados para recolher dentro do mês. Aí tem umas opções lá de fazer a antecipação por estimativa, mas aí é um outro tema, uma outra pauta de consultoria, tá?
Dúvidas frequentes sobre RH. Dúvidas sobre RH, nós vamos ver o seguinte. Como lidar com questões do setor de RH. Admissão, demissão de funcionários, filiação de sindicato, folha de pagamento, adiantamento salarial, entre outras dúvidas. Para isso, então, nós podemos desenvolver um conteúdo específico, né? E com o nosso RH te orientar sobre todas essas dúvidas, desde o quesito de admissão, processo de recrutamento e seleção, que também é um produto que o Centro Empresarial comercializa, né? Recrutamento e seleção de funcionários, mas aí as obrigações trabalhistas em si, admissão do funcionário, ficha registro, prontuário de funcionário, obrigações com relação a provisões de encargos trabalhistas para um funcionário em folha, 1, 10, 20, 30 funcionários em folha, né? A filiação, enquadramento sindical, impactos disso, obrigações com o sindicato, obrigações com funcionários seguindo uma convenção trabalhista, tudo isso, num atendimento personalizado, a gente consegue orientar e amparar o empresário. Para maiores informações, se você estiver nos assistindo pelo Instagram, clique no link da bio, ou se você estiver nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, clique no link da descrição abaixo. Não esqueça de curtir, comentar, nos seguir nas redes sociais.